Muito boa tarde a todos. Inicia hoje, dia 25 de setembro de 2021, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e os anos anteriores, 1858 e 1859, que já foram estudados por esse nosso grupo de estudo, estão disponíveis em nosso canal do YouTube, que você consegue acessar facilmente entrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e também lá no nosso canal do YouTube tem outros estudos, palestras, então você vai encontrar um vasto material aí referente à doutrina espírita. Então, como eu falei, nós estamos estudando o ano de 1860, é o nosso 19º encontro deste ano da revista, e nós vínhamos estudando a questão dos ditados espontâneos, né? Eram comunicações espontâneas, não feitas por evocação, como era comumente feito nas reuniões mediúnicas com Kardec. Então, eram comunicações de livre, espontânea vontade que o Espírito vinha trazer, e normalmente ele vem trazer um grande ensinamento. Começamos na semana passada a ler algumas dessas comunicações e vamos dar continuidade nesse estudo de hoje. Pereira, gostaria de dar as honras? Podemos ler, sim. Então, aí dando continuidade aos ditados espontâneos, né? Como foi colocado aí por Lelo, o tema de hoje é amor e liberdade, primeiro tema. Então, foi na Sociedade Espírita, 27 de janeiro de 1860, o médium Sr. José. Então, o texto começa assim: Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé, que o santo ardor que vos anima jamais vos leva a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma insistência muito grande, junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade, o espírito Abelardo. Olha que tema, né, gente? Nossa, tema... mas aí, como é muito atual isso, você veja que, na verdade, atualmente, o que está acontecendo? É exatamente o oposto, né? Então, por isso que a gente vê que a gente está, assim, no auge da fase de transição planetária, em que esses espíritos do mal, né, estão intuindo os encarnados, e alguns do mal estão aqui encarnados também, a gente sabe disso, né? Até para terem uma última oportunidade de se voltarem ao bem. E é exatamente o que eles estão fazendo, então, é tentar tirar a liberdade das pessoas, impor a sua vontade. E isso é no mundo. A gente vê que essa questão do globalismo, né, não querendo entrar nada de questão política, é questão assim, é como Kardec fazia, ele avaliava as coisas atuais, o que está acontecendo, né, e a gente vê que está acontecendo mesmo a imposição em todos os países, né, da vontade daqueles que, claro, através do materialismo, tem lá os seus planos para a humanidade, né, eles se acham iluminados e acham que eles
é que podem impor, eles que sabem o que é bom para a humanidade. Então, você vê como Deus é exatamente o contrário, né? Deus é a liberdade, dá o livre-arbítrio, ensina, orienta, né, através dos seus prepostos, mas jamais impõe qualquer escolha para nós, né? Então, eu não sei, né, como é que vocês interpretam isso, mas eu imagino que, porque ali ele diz, de hoje em diante não vai ser mais pela imposição, e sim através do amor e tal, que as coisas vão acontecendo, né, que os poderosos não iam agir mais através né, ele diz claramente ali, e no entanto, nós estamos vendo o contrário. Então, nesse momento, o meu entendimento, né, queria saber a opinião de vocês, a impressão é que está vindo muito mal, né, o mal está tentando, como diz até em Obras Póstumas, né, aquela mensagem que as sonâmbulas trouxeram, né, e que o Kardec publicou, né, quer dizer, publicaram lá na Obras Póstumas, né, que as sonâmbulas disseram que nos últimos tempos o mal ia aumentar, né, então viria as questões de suicídio, loucuras e tal, e que as pessoas do mal, né, elas iam fazer de tudo para segurar esse processo de evolução, né, da humanidade, e com isso elas estariam correndo mais rapidamente para o abismo, né? Pelo menos essa é a forma que eu encontro de esperança, né? Porque a gente está vivendo num mundo assim que parece que nós voltamos lá para o século sei lá para trás, né? Até a própria doutrina diz lá que o escândalo é necessário, né? Que aparecia, até é bíblico também, na apocalíptico, né? Que haverá choro, ranger de dente e tal, que criaram um monte de, cria-se ali um monte de questões até um pouco fantasiosa, da besta, que não sei o que, e tudo. Mas se você analisar, no fundo é isso mesmo. Sim, porque a necessidade do mal, né? Aflorar, para que a pessoa possa comparar, né? Aí para mas, Pereira, essa questão do Apocalipse que fala em besta, é tudo simbólico. Sim. Né? Porque o médium viu dessa forma, sentiu, né? Perfeito, é isso mesmo que eu estou colocando, é simbólico. Mas se a gente analisar, depois a doutrina espírita vem nos ensinar isso, e a própria Kardec disse que o mal, que aflora o mal, né? Por que vem? Exatamente isso. Primeiro, como é que você falou? Para dar uma oportunidade para esses espíritos aparecerem na Terra e para que as pessoas possam desenvolver aquele amor que está colocado ali, né? A caridade. Entender, né, que isso é uma fase que nós temos que, quando ele fala, divulgar e colocar com toda a força as nossas posições, as posições evangélicas de Jesus, né, que é de amor e caridade, mas não tem como, isso teria que aparecer até para que ele fala de separar o joio do trigo, porque daí está separando. Fazer essa triagem, né? A triagem é assim, não é uma triagem que alguém vai chegar aqui e falar, você vai para cá, vai para lá. Quando ele diz, está posto. Aí você escolhe, você vê o caminho. E quem que somos nós, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, cabe de, vamos dizer assim, oferecer um caminho, né, uma alternativa para esses que você mesmo disse aí, que estão desesperados, né? Você veja, um texto de 1860. Nem você disse, você lê ele hoje, você olha assim e fala, puxa, é esse o caminho, né? Não tem tudo outro. Tudo a ver, né? É impressionante, e a gente vê mesmo o que está acontecendo, inclusive uma perseguição aos cristãos, né? Em várias partes do mundo, né? Isso está acontecendo, a gente já comentou aqui outras vezes. É esse tempo mesmo de transição, né? Fins dos tempos, né? Como a Bíblia fala, né? O final dos tempos. É essa fase de transição em que eles querem mesmo vir com tudo, porque eles pensam, bom, não temos nada a perder, né? Então vamos tentar ganhar na força, né? Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Eu também concordo com você que todas as mudanças, quando elas vão ocorrer, ela aparece esses cataclismos, todas essas questões. Se a gente botar no tempo logo após a ida de Cristo na Roma, olha as perseguições que ele fazia com os cristãos. Botavam eles nas arenas e perseguiam. Olha, é bem parecido. Hoje, com certeza. Mas eu só comento porque na doutrina espírita ali, na Gênese e nessas partes da revista espírita, a impressão é que dá assim, que ele diz claramente ali na mensagem, de hoje em diante os poderosos não farão mais isso. Sim, e de lá para cá estava acontecendo um progresso mesmo, moral,
né? Até um certo tempo. Depois começou a descambar, por quê? Porque esse pessoal do mal mesmo, e eles pensam, bom, vamos tentar essa estratégia, vamos tentar ir com tudo para cima, quem sabe nós adiamos esse processo, né? Então, eles querem mandar, querem impor a sua vontade, querem tentar manter a gente quanto mais tempo nessa fase, porque eles sabem que muitos ainda não foram esclarecidos e se revoltam com a situação, né? E a revolta faz com que a gente caia de vibração, né? E isso adia mais esse processo de triagem, porque quanto mais baixa a vibração, mais tempo vai demorar para ter esse processo. Se todos nós estivermos esclarecidos e compreendermos que são eles que estão errados, nós temos que suportar isso por mais um tempo, né? Aí eu acho que é mais fácil a gente suportar mesmo todas essas questões, né? Principalmente nesse aspecto de liberdade que até hoje nós, por exemplo, nessa encarnação, nunca vivemos uma situação assim, né? E agora estamos começando a perceber que eles estão tentando, os poderosos estão tentando impor a sua vontade. Mas aí a gente fala assim dos poderosos, às vezes a gente já pensa só nas questões dos políticos, mas a gente tem que ficar atento também que existem algumas linhas de liderança religiosas, algumas linhas ditas religiosas, que também estão agindo da mesma forma, né? Sim, acho que seja político. Até o próprio movimento espírita, às vezes, a gente percebe que esquece um pouquinho de todos os ensinamentos desse tipo. Eu estou fazendo aqui uma crítica, às vezes a gente percebe isso, né? Começa a querer tolir a liberdade, não sei o quê e tal, em nome, não sei o quê, em nome da... Peraí. Então nós temos que pregar o que está escrito no texto. O amor, né? O amor que vai libertar da aproximação. Né? E claro... E poderosos, às vezes não têm cargo, mas eles têm o poder do dinheiro, né? O poder dos lobbies, e tanto, né? Tanto tipo de poder que o materialismo provê, né? E aí, com isso, eles tentam fazer as coisas acontecerem de acordo com os seus caprichos, né? Exatamente, né? A questão, volto a dizer, né, nos comentários que eu já fiz em outros estudos, que está se havendo muita inversão dos valores, né? Vemos aí que a questão aí dos espíritos, não só essa leva que vem, que eclodiu agora, né, mas essas oportunidades que estão dando, essas oportunidades derradeiras que estão dando para esses espíritos de mudarem, elas estão eclodindo agora e esses espíritos estão nos mais variados poderes, né? Seja político, seja religioso, seja na parte educacional, e aí esses ensinamentos que eles vêm trazendo está tendo uma total inversão de valores, né? E aí o que a gente nota, né, como o ensinamento lá até do Livro dos Espíritos, né, que o bem, ele ainda é tímido, né? E o mal, ele é audacioso, né? Então, uma pessoa ali que quer implantar essas coisas ruins, ele, às vezes, ele consegue superar 50, 100 pessoas que é do bem, porque o do bem prefere ficar ali no seu cantinho e não se levantar contra, né? Vemos aí a questão lá do Talibã, lá, né? Agora lá no Afeganistão, né? Então, enquanto estava se evitando até a força de armas, né? Que eles invadissem, eles estavam lá quietos no lugar deles. A partir do momento que eles viram que eles tinham uma oportunidade de fazer voltar tudo aquilo que eles estavam, eles não pensaram duas vezes. Foi tudo muito rápido, né? E aí, eu acho que vem uma das questões aí do espiritismo, que foi uma das questões que eu mais demorei a entender na doutrina, que é a questão da lei da destruição, né? Eu acho que essas coisas que estão acontecendo agora, né? Até como o Pereira falou ali, eu até lembrei do Evangelho, né? Que Jesus diz assim em Lucas 17, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Então, Jesus falou que era inevitável que essas coisas iam acontecer e que nós íamos aí começar a achar que Deus não existe e que a família tradicional não precisa existir e tal, né? Então, essas questões de fé era inevitável que esses fatos iriam ocorrer. Mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos, né? Então, não só o Espiritismo veio trazer aí uma explicação melhor, mas o próprio Jesus já falou, ó, vai acontecer isso, mas ai daqueles que vão trazer isso aí. Então, assim como a Sônia falou, é esse que nos dá o alento, que nos dá aí a esperança, né? De que essas pessoas estão tendo a oportunidade, não estão fazendo da forma certa,
e, obviamente, serão expurgados aí do planeta para planetas inferiores, né? É porque no meio de tudo isso que nós estamos falando aqui, existe aqueles que são já, como a gente falou, que é pré-determinado a atrapalhar tudo, que são os do mal mesmo definido ali, que tem essa intenção. Tem aqueles outros que lutam contra isso, que já compreenderam a questão, mas no meio de tudo isso existe uma grande turba aí de pessoas que é o do morno, né? Fala que ele quer morno, porque o morno vai tanto para um lado para o outro. E como você disse, como o bem é tímido, não pode falar isso, não pode falar aquilo, aí aqueles do mal, eles são audaciosos, e dão uma envergadura de verdade, de poder, e traz essa turma, né? Então aí a questão, por isso que talvez, e essa é uma questão acho muito importante, da timidez do bom, né, do bem, né, das pessoas de bem, né, não ser tão tímida de colocar as suas posições, e às vezes ela fica assim, não, nós temos que ter amor, não podemos falar, e vão deixando, e o outro seduz, mostra, e leva toda aquela turma, porque é uma divisão. Existe uma grande parte aqui, outra ali no meio, existe essa turba de espíritos. É isso mesmo, principalmente aqueles que estão na fase aqui do corpo ainda como jovens, né? Eles facilmente são levados, né? Por qualquer imposição, assim, não, isso que é o certo, eles vão na onda. Né? Né? Porque eles fantasiam, criam uma imagem bonita, exatamente, né? Cria uma imagem como se fosse o bem, né? Veja, para o bem de todos. Uhum. Na verdade, não, né? É isso que o Pereira trouxe, é interessante. A gente vai ligando essas questões aí na Bíblia, né? E tem lá em Apocalipse, né? Apocalipse 3,16, ó. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lógico que o Apocalipse era bastante alegórico, né? Até eu brinco lá que é João, não sei se é João Pedro que escreveu, né? Que ele já estava bem velho e estava meio que alucinando. Mas se a gente pegar ali e entender o que está escrito, né? Então, quando homens de bem não fazem coisa alguma, já é mal o suficiente. Né? Não quero me comprometer, né? Eu não quero me comprometer para um lado nem outro. Eu vou ficar aqui, eu sou da minha, não quero. Você tem que tomar posição. E é o que mais existe hoje em dia, é assim, eu penso que realmente as pessoas que se dizem religiosas estão falhando justamente por isso, a maioria, né? Porque, não, vamos, como o Pereira disse, pelo amor e tal, mas tem certas coisas, tem que ser firme, Jesus era firme. O que está errado, está errado. É que nós não entendemos a palavra amor, né? Acho que amor é você ser mansinho, amor. Ser conivente. O amor é você querer o melhor para a pessoa. Exatamente. E você não pode ser conivente com o erro, né? Então vamos lá. Sônia, quer ler essa segunda parte para nós? Deixa eu ler. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860, médium senhorita Rie. Como pode um homem, e um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura que não é outra senão a do espírito? Em que se tornaria esse amor imenso que a mãe devota ao filho, esses cuidados com que o cerca na infância, essa atitude esclarecida que o pai dedica à educação desse ser bem-amado? Tudo isso seria, então, aniquilado no momento da morte ou da separação? Seríamos, assim, semelhantes aos animais, cujo instinto é admirável, sem dúvida, mas que não cuidam de sua progênie com ternura, senão até o momento em que ela cessa de ter necessidade dos cuidados maternos? Chegado esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo está criado, a alma não existe. Mas o homem não teria uma alma e uma alma imortal? E o gênio sublime, que só se pode comparar a Deus, tanto dele emana, esse gênio que gera prodígios, que cria obras-primas, seria aniquilado pela morte do homem? Profanação. Não se pode aniquilar assim as coisas que vêm de Deus. Um Rafael, um Newton, um Michelangelo e tantos outros gênios sublimes abarcam ainda o universo em seu espírito, embora seus corpos não mais existam. Não vos enganeis, eles vivem e viverão eternamente. Quanto a se comunicarem convosco,
é bem menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Somente pelo estudo e pela observação, eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Fenelon. Interessante é a questão da imortalidade, né? Até voltando ali um slide anterior aqui, né? Que ele fala ali o seguinte, né? Que os homens, consequentemente, no futuro, esse amor imenso. Ele comenta ali, não vou procurar aqui para a gente não perder tempo, mas que é inadmissível não aceitar essa questão da imortalidade, né? E aí vê que quando a gente chega no ser humano, né? E a falta que a gente sente, e ele faz uma comparação bem interessante, eu, aí por ter tido alguns fatos aí na minha família aí nesses últimos tempos, eu fiz exatamente essa ligação. O animal, né? Quando o animal lá tá doente, alguma coisa assim, o bando dele, ele expulsa ele do bando, né? Porque ali é instinto, ó, você vai atrasar nosso bando, nós vamos poder correr risco com você, então vai morrer sozinho, né? E aí, nós, seres humanos, essa questão da morte já é bem mais traumática, né? E a questão da imortalidade ela é uma coisa que também nos dá o alento, né? Porque não teria como, né? No caso do pai e da mãe, você ter todo um desprendimento para cuidar, para montar o ser humano, para que seja uma pessoa de bem, né? E aí, pô, acabou ali, morreu, entregou e acabou. Não tem mais continuidade de nada, né? Onde esses ensinamentos, Michelangelo, Newton, que eles falaram ali, seria muito injusto, né? Pessoas de uma escola de inteligência tão grande e outras de escola de inteligência tão baixas, ou outras tão boas na questão de caridade, outras tão ruins, né? É só imortalidade para explicar essas questões. Não tem a questão também da reencarnação, né? A alma ela é imortal e o que vai com a alma é uma coisa que você não perde jamais. E aí a reencarnação traz toda essa herança, toda essa bagagem, né? Porque senão, como ele diz, né, tanto estudo, tanta sabedoria de alguns que passaram pelo mundo, né? E isso ia se perder assim, acabar com a matéria? Não tem cabimento mesmo, né? Tanto esforço, tanta luta, tanto estudo para depois acabar. E aí, se as pessoas não entendem que existe uma imortalidade, a vida se torna sem sentido mesmo, né? Até pela justiça divina, né? É bem na linha da lei da justiça também, né? Porque se perdesse tudo isso, onde estaria a justiça divina, né? Para que eu iria estudar mais? Para que eu iria esforçar mais se tudo vai acabar, né? Então, para quê? Né? Vai cair naquele tema que nós falamos, se tudo isso aqui não vai servir para nada, não vai servir para essas pessoas, mas e eu, né? A individualidade. Sim, aí, exatamente, é aí que vem essa questão, então eu vou aproveitar ao máximo essa existência. E aí, aproveitar ao máximo, muitas vezes, é passar por cima do outro, né? Exatamente. É a forma com que se aproveita o máximo, né? Ainda essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e aí falando sobre essas questões aí, de tentar... É difícil no mundo de onde estamos cercados, a gente se manter íntegro, né? E eu comentando com ele, eu falei assim, a gente sabe que a gente não faz toda a caridade que era necessária fazer, todo o bem que era necessário fazer. Falei, mas uma das coisas que é importante nós deitarmos na cama, né, e poder ter a consciência tranquila de que as minhas atitudes, ela não invadiu, assim como disse no primeiro texto, a liberdade das outras pessoas, não feriu ninguém, né, e não atrapalhou ninguém de dar continuidade na sua evolução, né? Porque, até como tem lá no livro do Pequeno Príncipe, né, a gente é responsável por aquele que cativa. Então, se eu faço alguma coisa, que nem puxando um pouco do texto anterior, e eu começo a pregar determinada situação que vai atrapalhar a pessoa, eu, além de ter a minha responsabilidade com a minha evolução, começo a ter responsabilidade com a evolução daquela outra pessoa também, não é? Perfeito, isso é muito importante, porque senão aí se você não fazer esse questionamento, como você disse, porque nós sabemos que não somos perfeitos e muitas vezes vamos agir de maneira errada, mas aquilo que você disse, mas será que aquilo que eu fiz eu não mostrei um caminho errado, onde que vai prejudicar ele, né, para frente, né? Aquilo até que nós falamos antes ali, aquela questão de não falar, né? Às vezes eu deveria ter falado para aquela pessoa, e não falei.
Eu devia ter falado, olha, toma cuidado, porque esse é um caminho perigoso, que está errado, que não está dentro da... E às vezes fala, não, vamos deixar, porque ela vai sozinha. Será que isso também não foi uma oportunidade perdida nossa? E eu não falando isso, ou não orientando ela, pelo menos não dizendo para ela assim, olha, você tem que fazer isso. Não é nesse sentido, né? A maneira de colocar tem que ser diferente. Mas será que se eu tivesse dado um alerta para ela, né? Se ela quiser seguir ou não, ela falou, oh, tudo bem, eu aceito e tal. Mas você alertou. Sim, porque omissão, né? Jesus não falou, ide e pregai, né? Quer dizer, você não precisa ficar fazendo uma palestra, mas quando surge a oportunidade, eu acho que é a nossa responsabilidade mesmo, né? Você alertar a pessoa, né? O resultado é por conta dela, mas alertar, eu acho que se a gente não fizer isso e a pessoa se perder, um dia a gente vai se cobrar disso, né? Eu já tive um exemplo disso com uma pessoa, muito tempo atrás, e eu falei com ela algumas coisas nesse sentido assim, na época a pessoa não deu bola. E eu encontrei ela uns tempos atrás aí agora, não tão recente aí, mas que foi no começo do ano, e ela disse, puxa, Pereira, eu te lembrei de você aquele dia que você falou das coisas. Ó, você entendeu o raciocínio? Aí eu já lembro, né? Fala, puxa, olha, tinha razão, porque guarda, e nós guardamos também. Entendeu? Olha, eu vou dar um exemplo do final do pai. Eu acho que com você já contei essa história aqui, que ele faleceu, eu estava fora, e eu voltei quando ele estava lá em Londrina, já faz alguns anos, e eu tinha feito algumas coisas que quando eu fui fazer uma viagem, que deu uma frustração minha, do exterior, que eu me dei muito mal, vamos dizer assim, antes de eu ir, ele falou para mim, falou, olha, toma cuidado, que as coisas não é bem assim, ele tinha falado. E quando eu voltei, eu nunca esqueci isso depois, ele já estado terminal, no leito do hospital, fui conversar com ele, e ele, primeira coisa que ele fez, eu falei, ele vai me dar um sermão, porque a gente fica pensando, né? Poxa, ele falou tanto, ele assim, filho, não deu muito certo para você as coisas, né? Só isso que ele falou, aquilo para mim, foi, puxa vida, puxão de orelha, né? Eu falei, puxa, pai, bem que o senhor falou, né? Se eu tivesse seguido, né? E não é assim as coisas, e aquilo me serviu de uma lição muito grande, né? Você vê como é que as coisas às vezes acontecem dessa maneira. Isso eu nunca esqueci isso, sabe? Me emociona quando eu falo isso, né? E foi pior que tivesse dado um sermão, né? Porque, tipo, deu aquela apaziguada de amor e foi pior, claro. Bem que eu te falei, por que você foi seguir lá, que você fez lá e tal, você foi... Não falou nada disso. Ele simplesmente disse, bom, pegou a mão assim, bem, não deu certo, não deu muito certo lá com você lá, né? Só isso. Falei, nossa, quando eu penso... Desmontou, né? Desmonta. Eu vou ler essa segunda partinha aqui, então. A terceira parte, na verdade. Então, é Parábola, Sociedade, 9 de dezembro de 1859, médium, Sr. José. Em sua última travessia, um velho navio foi assaltado por terrível tempestade. Além de grande número de passageiros, transportava uma porção de mercadorias estrangeiras ao seu destino, acumuladas pela avareza e cupidez de seus donos. O perigo era iminente. Reinava a maior desordem a bordo. Os chefes se recusavam a lançar a carga no mar. Suas ordens eram ignoradas. Tinham perdido a confiança da tripulação e dos passageiros. Era preciso pensar em abandonar o navio. Puseram 3 embarcações no mar. Na primeira, a maior, precipitaram-se, aturdidos, os mais impacientes e os mais inexperientes, que se apressaram a remar na direção da luz que avistaram ao longe, na costa. Caíram nas mãos de um bando de corsários, que os despojaram dos objetos preciosos que haviam recolhidos às pressas, maltratando-os sem piedade. Os segundos, mais espertos, souberam distinguir um farol libertador em meio às luzes enganadoras que alumiavam o horizonte, e confiantes, abandonaram o barco ao capricho das ondas. Foram arrebentar nos arrecifes, ao pé do próprio farol, do qual não haviam tirado os olhos. Foram tanto mais sensíveis à sua ruína e à perda de seus bens, quanto haviam entrevisto a salvação. Os terceiros, pouco numerosos, mais sábios e prudentes, guiavam com cuidado o frágil barco em meio aos obstáculos. Salvaram corpos e bens, sem outro mal, além da fadiga da viagem.
Não vos contenteis, portanto, e vos guardardes contra a pirataria e contra os espíritos maus. Mas sabeis também evitar o erro dos viajantes negligentes, que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar vosso barco em meio aos escolhos das paixões e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes que tiverdes adquirido em vossas viagens. São Vicente de Paulo. Bem ao estilo São Vicente de Paulo, né? Bem... né? E bem no estilo que nós estávamos conversando, né? Sobre essas questões, né? Das escolhas, das atitudes que nós estamos colocando, né? Isso acontece, se a gente analisar, é uma coisa assim que sempre está acontecendo, né? Se você está um náufrago, para que lado que você vai, né? Que você vai fazer, né? Você tem que aprender a seguir, né? Você pode desesperar ir para um lado, né? Buscando a salvação, querendo levar todos os seus bens, que pode ser sacado, ou deixar ir à revelia e cair, ou pode tomando decisões, atitudes, para você conseguir caminhar no meio desses intempéries aí, dessas dificuldades, né? Bem interessante. Essa questão da parábola, se a gente pegar ali esmiuçando, né, e tentando tirar ali os ensinamentos, São Vicente de Paulo, obviamente, né, um santo, então provavelmente era católico, então gostava das parábolas aí do jeito que Jesus escrevia. Mas se a gente pegar ali a primeira equipe que saiu, ela olhou uma luz e nem questionou o que era, simplesmente foi, né? E é o que é trazendo para a realidade. Às vezes nós olhamos uma verdade e achamos que a verdade é aquela verdade, não, porque alguém falou, porque, né, tal pessoa falou, é verdade, vamos seguir o que ela está falando. A luz, então, é a verdade enganadora, como a gente estava falando na primeira mensagem lá, né? Que é alguém dizendo que aquele é o melhor caminho e a gente vai, né? Sedutora, né? Luz, olha lá. E aí o outro também olhou uma luz, que era o farol, só que olhou o farol sem raciocinar, né? Então não adianta também você estar numa religião ou alguma coisa, olhar e não também se questionar. E essa é a vantagem do espiritismo, que é a fé raciocinada, né? Então Kardec mesmo deixou tudo lá explícito que se um dia a ciência, né, que é um dom, que é um atributo dado por Deus para nós, se desmentisse alguma coisa do espiritismo, olha, o espiritismo teria que se moldar, né? Então você tem que também olhar o farol, mas raciocinar, poxa, mas se eu não for balar, o farol não é em cima de uma montanha, não é em cima de uma coisa rochosa, eu vou dar de frente com aquilo lá. Então tem que ter essa questão sempre da análise, né? Você não pode ser um alvoroço, ter uma fé cega, não pode ter uma fé sem raciocinar também, né? Tem que ir com calma, porque senão nós sabemos aqui, não é em uma encarnação que a gente vai resgatar tudo, né? E ele fala bem claro ali, você tem que ficar atento, né? Aí chegou no caminho, ele viu alguns corpos lá, foi resgatando pessoas, né? Foi ajudando pessoas e foi colocando, que ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele não foi simplesmente, vamos, né? Que nem você disse. Fala, vamos atender, vamos ver os caminhos aqui, vamos ficar atentos. O segundo caso ali, né? Eles olharam, então, eles até escolheram qual luz era a verdadeira, né? Então eu penso assim, seguiram a religião. Só que não ficaram olhando só para aquilo ali, né? Não viram que em torno existia outros problemas, né, a serem resolvidos, né? Se a gente está encarnado, a gente tem que olhar todas as coisas, né? Não é só ficar fanático ali e a religião pela religião, né? Pelo menos eu interpreto, talvez tenha sido isso, né? Então, seguir só naquele ponto e esquecer o resto, né? E não é, a gente tem que estar olhando em volta, ter a caridade, tem que ajudar os outros, né? Essas coisas. É bacana isso. Bacana. Você lê o próximo para nós, Pereira? O próximo, então, é o Espiritismo. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860. Médio, senhora M. O Espiritismo é chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Existiu desde a criação, mas só era conhecido por algumas pessoas. Por quê? Em geral, a massa pouco se ocupa em meditar sobre questões espíritas. Hoje,
com o auxílio desta pura doutrina, haverá uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que os espíritos mais elevados venham em nosso auxílio, para contrabalançar a ação do espírito das trevas, que tende a envolver o mundo. O orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitas faltas na terra. São necessários espíritos simples e dóceis para comunicarem a luz e atenuarem todos os nossos males. Coragem, persiste nessa obra, que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Francisco de Sales. Olha aí outra mensagem linda, né? Que é bem daquilo que nós estávamos falando anteriormente. Parece que nós estávamos fazendo os comentários, antecedendo os comentários, inclusive, né? Nós falamos dos espíritos das trevas, tal. Olha o que ele está colocando aí. E olha, se a gente analisar, nós, assim, que nos intitulamos espíritas, olha a nossa responsabilidade, né? Sobre tudo isso, né? É muito, muito profundo essas mensagens que são colocadas nesses textos aí agora, né? Todas elas, né? E vão se complementando, né? Bem bacana. Sim, né? Essa questão ali eu sempre gosto de trazer, porque a gente não sabe quem vai assistir essa aula, se ela vai começar lá de 1858, vai começar a partir dessa. Então, acho sempre interessante a gente trazer essas bases, né, do Espiritismo. E ali onde ele cita, o Espiritismo não foi criado pelo Kardec. Ele sempre existiu, né? E da mesma forma como antes as pessoas, como disse ali Francisco de Sales, o Espírito Francisco de Sales, né? Que as pessoas não se detinham a meditar e a estudar sobre isso, hoje nós vemos da mesma forma. Hoje nós temos um problema, eu até brinco com o pessoal, que o problema do brasileiro é que ele não lê, ou ele lê e não entende o que ele lê. Né? Às vezes está lá escrito, detalhado e tal, a letra A, a letra B, a letra C, lê e não compreende. Né? Então, já imaginou naquela época onde não se tinha nenhum estudo sobre o espiritismo? Aquilo lá para eles era simplesmente um teatro, como aconteceu nas cadeiras girantes. E eu concordo com o Pereira, que essa questão para nós, que já temos um conhecimento espiritual mais elevado que na maioria, né, porque a maioria das religiões elas não se detêm nessa questão espiritual, não vamos sair aí, que nem algumas religiões, batendo em porta de casa e pregando no meio da rua e tal, mas temos que estar preparado para quando surge aquela dúvida da pessoa, para a gente ter conhecimento também para poder falar, para dar uma palavra amiga, ou senão para causar aquele questionamento que às vezes falta, né? Eu tive um caso lá no escritório que eu trabalho, há umas 2 semanas atrás, eu estava conversando numa das salas lá, e aí me perguntaram, e teve a deixa, e eu comecei a falar sobre o espiritismo, né? E aí uma das meninas lá, nova, que entrou há pouco tempo, comentou comigo, falou assim, nossa, eu sempre tive medo dessas questões de espírito, e, nossa, me arrepiava e tal, mas você falou de uma forma tão simples, e assim, tão agradável, que até me deu curiosidade de saber mais e tal, será que a gente podia conversar um dia? Eu falei, com certeza. Né? Eu te trago um livro para você ver, para você ler e começar engatinhar nessa doutrina aí que é muito vasta. Mas você vê que esse que é o interessante, né? Lógico, a gente tem que falar do embasamento do espiritismo ali e tal, mas a gente também não vai chegar falando de coisas assim, mais atos que acontecem, sim, que são mais pesados, né? A gente fala do espiritismo de uma forma para a pessoa começar a ter aquele conhecimento ali, que tem espíritos bons, que espíritos que se comunicam, espíritos que dão orientações e tal, né? Para que a pessoa desperte também esse conhecimento e possa sair daquele lugarzinho que ela se teve por um bom tempo. Né? Um dos erros que a gente vê comumente com as pessoas que não conhecem o espiritismo é desvincular ele do cristianismo, né? De Cristo, né? Então as pessoas não acreditam que nós somos cristãos. Um dia eu estava falando sobre Cristo, sobre o Evangelho. Falei, você não é espírita? Eu falei, eu sou cristão.
O espírita é cristão. O espiritismo tem sua base no cristianismo. Então, existe isso também, que as pessoas, como você falou, elas temem porque acham que nós não acreditamos em Jesus, não sei, existe também um pouco proposital, porque muitas outras grupos querem tirar tirar o espiritismo, né, dessa parte do cristianismo, né, do cristão, e aí as pessoas mais leigas que não conhecem têm essa visão que você falou, de medo. Acha que nós mexemos com trabalhos e não sei o quê, sabe, essas coisas tipo assim. Eu falei, não, nosso trabalho é baseado em cima do cristianismo. Eles confundem com outras linhas espiritualistas, né? Como Umbanda, Candomblé, eu penso que a maioria confunde mesmo, né? Então, não tem noção que é uma filosofia, né? Eu costumo fazer um paralelo sempre, assim, quando eu vou conversar com alguma pessoa, né? Eu costumo fazer um paralelo, porque o médium, ele não existe só no espiritismo. E nem só na religião. O médium, ele é médium, mesmo que ele não tenha religião nenhuma, né? Então, em todas as religiões, você tem a figura do médium, só que por nomes diferentes, né? Então, eu sempre faço essa analogia quando eu vou conversar com alguém, assim, na tua religião, vamos pegar, por exemplo, lá o católico, né? Médio, o que é o médio? Pô, você não tem o servo lá na renovação carismática que faz revelações e tal? Tem. Falei, pois esse é um médio, para vocês é servo lá da renovação carismática, para nós é médio. Vocês não têm lá o anjo da guarda e tal, que nós estudamos no estudo passado, né, Pereira? Então, nós temos aqui a figura do anjo protetor, né? Você não tem a figura lá do céu, então, para nós são os mundos evoluídos, os mundos angelicais, já. Então, você vai fazer uma proporção, uma comparação e dizer assim, nossa, tudo que tem no espiritismo tem na outra religião. Falei, então é a mesma coisa. A única questão, né, que nos diferencia muito mesmo é a questão da reencarnação. Porque a questão de comunicação tem na Bíblia, a questão de evolução tem na Bíblia, todas essas questões têm na Bíblia. A única coisa que diferencia é a questão da reencarnação. Que, na verdade, também está na Bíblia, mas as pessoas interpretam de outra forma, né? Mas se a gente for analisar, foi filosofar como Kardec fez, não tem outra maneira de você entender a justiça de Deus, a bondade de Deus, né? Porque senão você vê pessoas com uma vida, às vezes, tão sofrida e outras vivendo na tranquilidade, só coisas boas. Como essa justiça, né? Só a reencarnação explica isso, né? Só mesmo. E você falou em filosofar, veio ali o tema filosofia, Sônia. Então, vou deixar para você ler. Tá bom, então vamos ver filosofia. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860, médium, Sr. Colan. Escrevei isto. O homem. Que é ele? De onde veio? Para onde vai? Deus, a natureza, a criação, o mundo, sua eternidade no passado, no futuro. Limite da natureza, relações do ser infinito com o ser particular, passagem do infinito ao finito, perguntas que deveria fazer o homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez, com sua razão acima da cabeça, a marcha misteriosa dos astros. Sob seus pés, a terra, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o hálito tépido da primavera, ou coberta de um manto de luto, debaixo do sopro gelado do inverno. Quando ele próprio se viu, pensando e sentindo, ser lançado por um instante nesse imenso turbilhão vital entre o ontem, dia de seu nascimento, e o amanhã, dia de sua morte. Perguntas que foram propostas a todos os povos, em todas as idades e em todas as suas escolas, e que, no entanto, não permaneceram menos enigmáticas para as gerações seguintes. Contudo, questões dignas de cativar o espírito investigador do vosso século e o gênio do vosso país. Se, pois, houvesse entre vós um homem, 10 homens, tendo consciência da alta gravidade de uma missão apostólica e vontade de deixar um traço de sua passagem aqui, para servir de ponto de referência à posteridade, eu lhe diria: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou.
Aquilo a que chamais de evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque, no mais das vezes, apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixados nas fasquias, que são pedaços de madeira, do pórtico, em breve carcomidas, e penetrais sem hesitação no santuário celeste, conduzindo altivamente a bandeira da filosofia moderna, na qual escreveis sem medo: misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Fazei-o como os antigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e lendária, mas sempre cuidando de não sair da revelação, passo que a todos nos faltou recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Por mais elevados que sejam, esses espíritos não sabem tudo, só Deus o sabe. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Com efeito, em que se tornaria o livre-arbítrio do homem? Sua responsabilidade, o mérito e o demérito. E como sanção, o castigo e a recompensa? Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isto. Primeiro, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Segundo, de elevar-se muito acima da inteligência. Terceiro, esse estado é superior à razão. Quarto, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Quinto, o homem pode provocá-lo pela prece a Deus por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível e exterior. Numa palavra, pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Sexto, existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Assinado Moisés, Platão, depois Juliano. Eu gosto muito, porque eu sempre comento sobre essa questão da filosofia, né? A doutrina espírita é rica, né? Filosofia é rica. E eu acho, assim, que para nós resgatarmos a doutrina espírita, nós temos que agir como ele falou, filosofando sobre essas questões, né? Usar esse sistema de filosofias, de perguntas, né? Muito mais perguntas e respostas e perguntas novamente, o que o Kardec fazia, né? Tanto é que o Livro dos Espíritos foi montado dessa maneira. Perguntas e respostas, porque as perguntas, você pergunta, o Kardec tinha isso, ele perguntava, na Palavra Espírita ele faz isso muito, ele colocava a visão dele e ele meio fazia uma pergunta questionando ele mesmo, né? E dava a resposta dentro daquilo, né? Isso é tudo filosofia, né? Essa questão de você desenvolver, né? De você não deixar simplesmente levar pelos fatos. Tem que, puxa, mas será que não tem alguma coisa faltando aqui? Será que não é aquilo? Será que é isso? Não pode ser isso? Isso acontecer isso, acontecer aquilo? Isso resolve tudo? Ainda não, como ele diz lá. Não é tudo revelado, né? Então, nem tudo ainda pode ser revelado, mas, puxa, mas isso pelo menos dá uma hipótese aqui, dá um caminho, né? Porque quando nós estávamos falando, até o Lelo colocou ali sobre a fé raciocinada, eu vou além, eu acho que a fé tem que ser raciocinada, mas ela tem que ser sentida. Você entendeu? Você tem que sentir, que ele fala ali, você tem que ter o sentimento, porque ela ultrapassa a razão muitas vezes, algumas questões. Ela pode ter uma lógica, um raciocínio lógico, mas às vezes não pode ser comprovada. Aí que vem o sentimento, né? Que está dentro do inato de cada um, que aquilo é o caminho, né? Então ela tem que ser raciocinada e sentida, né? Senão também fica muito frio, né? Então fica um negócio muito frio. Lógico. É que a filosofia, na realidade, não exige uma comprovação, ela exige uma lógica. Isso, lógica é o termo. Uma lógica. Lógica é o termo melhor utilizado na fé raciocinada, lógica. Não só a razão puramente, porque a razão é fria, às vezes ela leva a um erro, porque se for muito racional,
É o que os cientistas estão usando hoje para negar Exatamente. a religião, porque ele vai racionalmente. Sim, porque ele quer comprovar da mesma forma que ele comprova as coisas materiais, e o Kardec deixa isso bem claro, ele diz como que você pode usar os mesmos procedimentos para a comprovação de uma coisa que não é material. Aí vai a lógica, né? A lógica diz que está certo. Eu sinto isso, eu tenho esse sentimento, e para mim essa lógica funciona. Se você não partir desse princípio, você não estuda mesmo, aí você vai concluir, fala, poxa, eu vou parar com tudo isso, porque eu não consigo racionalmente, racionalizando, é o que os cientistas estão fazendo hoje, né? Vai querer comprovar por A mais B, mas se não comprovou, deixa para lá tudo, que isso aqui não existe. Mas olha a lógica, né? Aí que é a filosofia, né? Para onde vamos? O que vai acontecer? Por quê? Por que uns nascem pobres, outros nascem ricos? Por que uns nascem com dificuldade? Olha, tudo pergunta. Aí você fala, puxa, aí vem a lógica reencarnacionista, né? Que nós somos espíritos, que nós vivemos no mundo espiritual, depois retornamos, trazemos. Aí é a lógica da questão. Não é o raciocínio, lógico, existe a razão, o raciocínio, mas não é aquela fé raciocinada fria, né? Mas isso não faz sentido que eu não consigo provar, morreu. Porque aí é o que eu senti, como você disse, a parte científica faz isso, né? Mas é que hoje em dia ninguém filosofa mais, né? Não existe mais lógica nas coisas. Então, até eles comprovam coisas que, às vezes, pela lógica, você diz não pode ser, isso aí está errado. Porque a comprovação, como depende de procedimentos aqui terrenos, humanos, então, às vezes, você acaba chegando numa conclusão que nem é verdadeira, tanto que a própria ciência, quantas vezes ela se desdisse, né? Porque ela não tem uma visão ampla, ela só quer ver ali, naquele momento, e comprovar aquela situação, e não vê a geral. Depois ela, com o tempo, começa a surgir outros fenômenos que não são explicados por aquela lei, ele é obrigado a ver que aquela não é a única verdade, né? Então a ciência é muito mais falha do que a filosofia. O espiritismo, às vezes, ele tira um pouco da mística, né? Ele tira um pouco daquela, vamos dizer assim, uma falta de palavra melhor, vou ficar com a mística, mas é aquela, como o pessoal diz assim, quem sou, onde estou, para onde vou. No espiritismo te fala quem você é, onde você está e para onde você vai. Então ele tira a mística, tira ali a beleza do poema, né? E isso nos traz uma responsabilidade bem grande, né? Então é importante, né? O Pereira falou, ele está certíssimo, a lógica. Kardec já dizia isso, né? Que o espiritismo, como ele está, os acontecimentos eram novos, né? Tudo que estava acontecimento era novo, tinha que ter uma ciência nova para explicar aquilo que era novo. Não tinha como explicar uma coisa que era nova com os mesmos entendimentos que você tem. Então, nunca vai se comprovar, nunca não é uma palavra pesada, né? Mas acredito que dificilmente vai se comprovar de forma material, física, questões espirituais. Por quê? Porque Kardec tinha o espiritismo não como religião, mas como ciência, né? Assim como é a ciência, física, química, na biologia. É importante ter essa noção também, né? Só que é uma ciência no sentido mais amplo, né? Não é essa ciência que a gente, hoje em dia, está todo mundo falando, pela ciência, mas na verdade, o que menos se faz é ciência ali, né? Cada um faz as suas experiências e chega a conclusões, às vezes, opostas uma das outras, né? A gente vê isso. Verdade. Vou ler esse último tema que acho que ainda serve no nosso horário. Comunicações lidas na sociedade, pelo Sr. Pichan. Meu amigo, não sabeis que todo homem que marcha na senda do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens, pois não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes grita. Aquilo que repeles, teu juiz te lembrará um dia. É uma mão que Deus estende para te retirar do lamaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensais que viveis no século do dinheiro, em que
em que o eu domina, que o amor, as riquezas vos desseca o coração, carrega vossa consciência de muitas faltas e até de crimes que deverias confessar. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma mão vos será estendida, foste surdos às misérias alheias e sereis tragados, sem que caia uma lágrima sobre vós. Parai, ainda há tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se e que a miséria mata lentamente. O pobre que tiverdes aliviado incluirá vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvado a filha da fome, que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós, se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo, ama a teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes do sofrimento dos vossos semelhantes? Não sentis que, abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastai um corpo vazio? Que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Porque fugistes da luz e os vossos olhos se tornaram de carne, as trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Procurai, mas tarde demais, sair dessa vida que desmorona os vossos pés. O medo que não podeis definir vos torna supersticiosos. Finges que sois um homem caridoso. No entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o ceitil que o temor vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Extinguir-se-á, malgrado vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhe destes o exemplo. Como vós, eles não têm senão um amor, o do ouro, único sonho de felicidade para eles. Quando esta hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o Supremo Juiz, que tendes desprezado. Tua filha. Olha só que é uma frase aí que é muito forte, né? Finges que é caridosa, né? Finges que é caridosa. Como diz o Edivaldo, né, nos livros que ele escreve, né, ele falou que quando você escreve um livro, a primeira pessoa que escuta é ele, né? Quando ele está escrevendo um livro psicografado. É importante isso aí, né? Ainda há pouco eu estava falando da caridade ali, né? Que às vezes nós não fazemos as caridades necessárias ao tema, né? Nada é por acaso, né? E eu fico imaginando isso também, que eu tenho refletido muito sobre isso, quando a gente está fazendo um diálogo com a entidade espiritual, principalmente as entidades mais densas aí, mais revoltadas, aquilo que a gente está falando lá para a entidade, eu reflito plenamente em mim, né? Se eu não refletir aquilo para mim, né? Puxa, isso serve bem para mim. Eu estou falando, sendo um portador ali, mas será que eu estou utilizando esse mesmo critério comigo, né? Eu tenho que tentar utilizar cada vez mais em mim aquilo que eu estou falando. Né? É isso mesmo, tem que... Né? Porque senão você fica, que nem você falou do Divaldo, você fica só... Se vem a entidade falando, quando você está observando ali, você tem o exemplo, aí você fala. Puxa, mas você fala, puxa, mas será que... Eu fiz essas reflexões e faço constantemente. Será que eu estou utilizando exatamente assim, né? Senão você vira hipocrisia danada. Você finge, né? Você finge ser caridoso, você finge ser espírita. Olha. Tem muito fingimento nessas histórias por aí, né? Que a gente fala. Não fazendo assim, sei que não estou criticando ninguém, né? Eu estou refletindo a nós mesmos, né? Eu mesmo, né? Que a gente fala, fica vendo, será que muitas vezes eu estou, né? E a maneira de interpretar também, né, Pereira? Porque às vezes a pessoa até tem sinceridade, mas ela não percebe, inconsciente, né? Ela não percebe que ela não mudou ainda dentro de si certas questões, né?
Então, ela vai interpretar sempre de acordo com aqueles moldes internos, né? Que ela não conseguiu se livrar deles ainda, né? De acordo com aquilo que ela acredita, né? Que ela foi educada, que ela trouxe. A gente fala assim só dessa vida, né? Não é só dessa. Se a gente partir desse lado assim, muitas vezes está refletindo da próxima educação dela, familiar que veio dessa vida, né? Do meio que ela viveu. Mas nós, como espírito, ainda vamos mais longe, né? Da onde que ela trouxe toda essa bagagem de outras vidas. Olha, então por isso que a gente tem também que ter essa, vamos dizer assim, essa compaixão, né? De entender, falar, puxa, ele não conseguiu ainda compreender porque ele vem trazendo, né? É difícil isso. E até essa questão ali que a gente diz, a gente não deve julgar. Sim, a gente não deve julgar a pessoa, mas os fatos, sim, as ações, isso a gente tem que julgar. Diz ali na mensagem claramente, né? Você tem o conhecimento para poder distinguir o bem do mal, né? sim, Então, se existe uma ação má, você tem que dizer que aquilo não está certo, né? você não Não pode pode dizer, julgar. não vou julgar, então vou fechar os olhos e não é assim, né? Não, você não vai julgar a pessoa, né? Ah, Exatamente, mas você vai só você dizer, olha, isso é errado. exatamente. Agora, você não vai ficar lá, porque você deveria ter feito, por que você fez isso? Então você vai ter que pagar para. Não é, não, isso não cabe nós mesmos. Agora, você analisar aquilo e falar, puxa, que atitude errada, né? Isso é errado. Olha que eu tenho que tomar cuidado também para não cair nesse mesmo erro. Será que eu não cairia nesse mesmo erro? Mas isso é errado. Isso é o erro. O mal é o mal, não tem outra diferença, outra definição. Né? Agora, o que fez o mal, que aí sim, que nós não podemos ficar julgando por que ele fez isso, o que levou ele a fazer, essa pessoa, não cabe a nós, né? Eu Bacana. estava lembrando aqui desse tema, acho que a gente estudou, acho que uma ou duas aulas atrás, sobre aquele rico, né, que ele também estava ajudando, e ajudava a igreja, e ajudava não sei quem tem, não sei quem tem, e aí um dia ele estava lá sem moeda, e acho que ele deu, acho que 50 cents lá para uma pessoa pobre, e aí o Espírito veio e falou para ele assim, que ó, aquele único, né, tinha sido o de valor. Por quê? Porque o resto ele gostava que o nome tivesse no quadrinho, o nome tivesse lá no memorial e tal, No e aquele caderno. então, e acontece, e hoje, né, isso também é bíblico, né, mas hoje acontece muito aí a questão, né, de você fazer a tua caridade e já tira uma selfie ali, fazendo a foto e tal, e já publica, né, e virou na caridade, né, já virou uma apresentação. É. Deu por Bom, hoje, Pereira. deu por hoje. Bom, meus amigos, então vamos aproveitar esses instantes finais para refletir sobre todos esses assuntos profundos que foram colocados hoje aqui, que possamos filosofar, como foi o tema que também foi colocado nos assuntos, perguntar para nós mesmos sobre algumas questões, buscando as respostas, e quando tivermos as respostas, perguntarmos novamente, até que possamos assim ir nos aproximando das verdades. E como também o texto hoje diz, a verdade absoluta, está muito longe de nós ainda. Demoraremos ainda muitas e muitas experiências. Só quando conseguirmos nos purificarmos, aí sim teremos essa compreensão do todo, do tudo. Mas o que nos consola é saber que temos o Evangelho de Jesus, que nos traz assim um caminho, um roteiro para podermos ir buscando reencontrar as verdades morais. Por isso agradecemos muito a Jesus, nosso mestre. Agradecemos sempre os amigos espirituais da codificação, o Hipólito Leão de Lizardo, o Kardec, por nos deixar essa obra também, que ela foi assim também dita e orientada totalmente por Jesus, nosso mestre, nosso guia, como o Espírito de verdade. Obrigado, amigos. Obrigado também aos outros amigos espirituais que sempre estão conosco nessas tardes de estudo. Aqueles que vêm buscando conhecimento, aqueles que vêm
nos dar as intuições, nos orientar nesses estudos. Obrigado, amigos. Obrigado, Deus, por tudo. Porque nós não compreendemos a magnitude de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo, de todos. Assim ele se manifesta em todos os lugares através das suas leis. E ele está aqui presente, se manifestando e também nos permitindo acesso aos conhecimentos, como eu disse, através desses espíritos que vêm nos orientar, principalmente Jesus, através do Evangelho. Queridos amigos, que nesses instantes nossas vibrações de harmonia e de equilíbrio possam ser incorporadas com os amigos espirituais encarregados do auxílio aos necessitados no mundo terreno, e assim eles utilizarem de acordo com as necessidades de cada um. Mais uma vez, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, que assim seja.